Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, nossa aula de História, falando sobre as diferentes culturas que formam o nosso país. Vamos lembrar a herança indígena que nos foi deixada. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Essa herança nos vem através da alimentação, do nosso vocabulário, na medicina e na arte. Vejamos cada uma dessas heranças. Na alimentação, preparamos bolo de polvilho, que é chamado de beiju, bebidas fermentadas, o cauim, comidas de milho, canjica, pamonha, e comemos palmito, mandioca, que também é chamada de macaxeira, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho e cará. No nosso vocabulário, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nome a cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã e Ibirapitanga. Esses são alguns exemplos de algumas palavras indígenas que entraram para o nosso vocabulário. Na medicina, conhecemos e fazemos usos de algumas plantas medicinais para curar doenças. Exemplo, o óleo de andiroba, que atua como anti-inflamatório e potente cicatrizante. Fora outros chás, que a gente conhece, está com cólicas, toma um chá de erva doce, está com insônia ou está muito agitado, toma um chá de camomila para acalmar, alguma dor no estômago, um chá de boldo. Então, tudo isso vem da cultura indígena, né? Na arte, aprendemos a arte das cestarias, tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Algumas bolsas de palhas que a gente costuma usar para ir à praia, chapéus, os chapéus de palha também, da mesma forma, vem da arte indígena. Direitos indígenas. Com o passar dos anos, os indígenas perderam muito espaço na sociedade brasileira. O desmatamento desenfreado vem dizimando terras indígenas e seus moradores precisam sair das tribos e ir para as cidades pela falta de condições. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás junto com as terras dizimadas. Aí tem a definição de dizimado. Destruído, que se dizimou, sendo completamente aniquilado, arrasado, exterminado, que foi algo de extermínio. Então, é o que vem acontecendo com algumas terras indígenas. Porém, para garantir esses direitos indígenas, para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é chamada de FUNAI. Foi fundada em 1967. Ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registros das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. Aquelas tribos que vivem isoladas, existem tribos na Amazônia que vivem isoladas, sem contato algum com o mundo externo, apenas com a tribo. Então, a FUNAI cuida de alguns direitos dos índios, para que não percam terras e não aconteça mais essa dizimação, né?
não seja um povo dizimado, já que é tão importante para a nossa história. Aí, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem algumas tribos ainda. Temos aí o mapa, né? Essa parte rosa é o mapa de Pernambuco. E dentro do estado, aqui nesse registro, tem 8 tribos indígenas. Temos aí no número 1 o Chucuru, o 2 é o Capinauã, o 3 Cambiuã, o 4 Aticum, 5 Trucá, 6 Pancararu, 7 Tuxá e o 8 o Funiú. Eu tive a oportunidade de conhecer a tribo Chucuru, que fica em Pesqueira. Hoje, eles não vivem mais em ocas, né, pelo menos a tribo que eu fui. Eles não tinham o costume mais de viver em ocas. Eles vivem em casas feitas de alvenaria, tinham carros, trabalhavam fora. Porém, os costumes indígenas eles continuavam mantendo. Ao amanhecer, ao final da tarde, sempre tinha algum ritual que eles faziam. E fora a questão da indumentária, né? A questão do cocá, dos costumes. Na escola, na escola, eles tentam passar essa cultura indígena, além dos conteúdos que a gente está acostumado a estudar. Ainda tem um que é voltado para a cultura indígena, para que não percam a essência, né? A natureza deles. Para exercitar o assunto, eu deixo para vocês as atividades do livro de história na página 87, 88 e 89. Dê uma olhada no livro, revejam o vídeo caso seja necessário. Qualquer dúvida, estou por aqui. Bom final de semana para vocês e até segunda-feira.